Nós estamos aqui em Cláudio, na casa da Jéssica Rodrigues. Ela vai contar para a gente um acontecimento, um fato, que ela foi protagonista no ano de 2009, no mês de novembro, na região ali de Tombadouro, próximo à Casa de Menores. Conta pra gente o que aconteceu com você naquela época. Então, naquela época, eu tinha acabado de passar para o turno da noite, estava conciliando os estudos com um trabalho de manhã. E a minha mãe, ela sempre me buscava lá à noite no ponto de ônibus. Eu descia por volta de 10h30, 10h40 da noite. E ela sempre ia lá topar comigo, porque é perigoso, beira de asfalto. E a gente morava assim, a 200 metros da estrada, da rodovia. Nesse dia, estava começando a chuviscar. E a minha mãe não foi me buscar. Eu não lembro o motivo certo, mas ela não foi me buscar. Então, eu desci ali em frente à Casa de Menores, onde tem aquela lagoa ali, desci, passei o aterro da lagoa e passei uma tabu. Quando eu passei uma tabu, do meu lado esquerdo, eu avistei 3 luzes. Parecia uma bola. E, assim, tava baixo demais para ser estrela. Que cor que eram essas luzes? Branca bem forte, parecia uma estrela, reluzente mesmo. E elas estavam baixas demais para ser estrela e alta para ser algum poste, alguma coisa que estava iluminando. Para mim, tranquilo, porque na época a destilaria tinha voltado a funcionar e eles estavam trabalhando de noite. Então tá, ok. Olhei aquilo, nem dei importância, continuei caminhando. A chuva foi engrossando ali. Aí, quando eu olhei, de novo, foi questão assim, de 2 minutos. Quando eu olho de novo, eu não vi mais aquelas 3 luzes ali separadas, mas eu já vi uma luz muito grande, mais grande, gente, enorme. Que tamanho? Parecia um carro. Parecia de um tamanho de um carro, para ser mais específico. E eu pensei assim, deve ser um trator, né? E comecei a reparar, que ele foi me chamando a atenção. Eu falei, deve ser um trator ali, porque ela estava bem no meio do canavial. Quando a gente olhava assim, você via o canavial assim, ó, bem amplo mesmo, sabe? É uma visão bem ampla do canavial, da estrada onde eu estava. Então eu falei assim, é um trator normal. Aí eu falei assim, mas um trator... Então, esse grande tinha a mesma coloração? Ele tinha a mesma coloração, parece. No meu entender, eu não vi. Mas para mim, aquelas 3 luzes se uniram, eram, sabe? Porque era a mesma coloração, branca. Só que maior. Maior, uma cor reluzente. E não dava, como a luz estava muito forte, não dava para mim entender o formato ali. Era grande, mas não dava para ver se era mais arredondado, quadrado. Era grande. Aí eu comecei a olhar aquilo. Não clareava o chão. Era uma luz contida naquele objeto. Naquele objeto. Eu falei assim, uai, se não está clareando o chão, não é uma máquina, não é um trator ou outro maquinário. Porque era para estar clareando o chão onde que está. E falei assim, isso está estranho. Aí fui apertando o passo, olhava para ver se a minha mãe vinha topando comigo, nada. Aí eu falei assim, então vou apertar o passo aqui. Quando eu apertei o passo, eu lembro direitinho que essa luz começou a se movimentar. E ela estava quietinha, para cima, para baixo, de um lado para o outro, bem lentamente. Para cima, para baixo, de um lado para o outro. Aí eu falei assim, tá errado. Não é normal isso, não é uma máquina nunca. Aí eu comecei a correr. Só que no que eu comecei a correr, sabe quando eu estava sentindo uma canseira tão extrema? Parecia que eu estava passando mal, minha pressão estava querendo baixar, minhas pernas foram ficando pesadas. Então, na minha cabeça eu estava correndo, mas eu não estava correndo. Porque eu custei a chegar lá que era pouca distância da porteira da casa da minha mãe, assim, dos meus pais. Aí eu comecei a sentir aquele peso nas pernas, aquela canseira, coração acelerado, e corri. E a luz veio, mas ela veio devagar, ela não veio rápida. E fazendo os movimentos, subindo, descendo de um lado para o outro, bem lentamente. Eu lembro que quando ela começou a vir mais rápido, eu já estava chegando próximo à porteira, e eu não abri a porteira, de tanto medo, eu comecei a gritar minha mãe, ela saiu no quintal, mãe, aí ela pegou e falou assim, o que é? E na época tinha um pessoal andando de moto, assustando mulher nas roças, sabe? Isso aí foi na mesma época. E a minha mãe achou que era alguém de moto correndo atrás de mim. E não fazia barulho, o objeto não fazia barulho. Aí a minha mãe, o que foi? Aí eu, corre, eu joguei já a minha mochila no chão, passei rolando ali com barro e tudo, chovendo, e cheguei
na minha mãe, falei assim, corre, entra pra dentro Passou de casa. por baixo da cerca. Por baixo da cerca. O que deu pra me fazer era passar por baixo das cercas. Quando eu vi a luz, ela já estava bem mais alta e passou lenta e sumiu. Ela sumiu. Passou por cima de onde vocês estavam. Passou por cima de onde a gente estava. Sim. Calma aqui, Miguel. E sumiu. A luz sumiu, a gente não viu mais a luz. E a minha mãe, a gente entrou para dentro de casa, aquilo, meu pai assustado, perguntou o que tinha acontecido. Aí minha mãe contou, aí meu pai falou assim, deve ser a mãe do ouro. Porque uns dias atrás a gente tinha visto a mãe do ouro lá. Era comum pra gente ver a mãe do ouro lá na roça. Essa mãe do ouro, como é que era? Mesmo formato? Mesmo formato das bolas que eu tinha visto, né, sabe, das bolas que eu tinha visto clareando naquele dia que eu presenciei esse fato. Entendeu? Ela passava bem rasteira no quintal lá de casa. E assim, a minha mãe falava assim, que aqui tem muita mãe do ouro, porque ela não é comum, assim, aparecer tanto. E aqui tem, aí minha mãe ainda brincava, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. E hoje ainda os seus pais moram nesse local? Moram nesse local. E continuam avistando alguma coisa? Não, a mãe do ouro já faz, eu creio, você viu a mãe do ouro, não viu, Miguel, um dia lá? Vi. E tem, então deve ter uns 5, 6 anos que não avistaram mais. Porque ele chegou a presenciar também a mãe do ouro. E eram essas bolas luminosas passando ali, Uma coisa, sem barulho. sem barulho. Aí eu pensei, depois que a gente foi ligar um fato ao outro, eu falei, mãe, será que realmente é a mãe do ouro? Porque é igual às luzes que eu vi, as 3 luzes. Gente, elas estavam assim, bem pertinhos umas das outras, assim, ó. Uma mais em cima, uma mais embaixo, uma mais pra cá. E depois eu não olhei para ver se elas tinham se juntado. Mas a impressão que deu, porque foi muito rápido, elas sumiram e do nada aparece algo bem grande, luminoso. Assim, lá no quintal, né? Que ali é meio zona rural, né? É zona rural, né? Assim, no pasto, alguma coisa, em alguma ocasião em que você morou lá, ou seus pais, chegaram a observar alguma marca, tipo circular, parecendo queimado, ou um mato meio amarelinho, assim? Não, assim, em questão assim ali do território ali, ter alguma modificação, a gente nunca viu nada de diferente não, sabe? Só que nesse dia, os cachorros não ficaram quietos. Ficaram latindo. A noite inteira. A noite inteira. Meu pai, porque vocês chegaram agitados, os cachorros assustados. Não foi, gente. Não foi, não tinha como. Eles latiram a noite inteira, como se estivesse vendo alguma coisa. E a Jéssica, depois dessa situação, como é que ficou ali para voltar nos outros dias, né, à noite? Como é que você fez? Eu não voltei. Não voltou a estudar? Tanto que eu repeti de ano. E assim, se acompanhar, pedir lá na escola, a minha frequência, eles vão ver que eu não lembro a data exata ali do mês de novembro. Mas eu tive várias faltas. Eu voltei na escola uma semana, eu acho, assim, durante uma semana, acho que já comecei a ir só em novembro. Nesse período que eu fui na escola, o meu pai me buscava lá à noite, porque a minha mãe ficou com medo. Ela não ia. E meu pai que buscava, porque meu pai, tipo, não acreditava. Sabe? Meu pai, hoje que a gente comenta com ele, conversa com ele, aí ele já tem a mente mais aberta, não, realmente. Aquilo não foi. Quando vocês ficaram sabendo do caso dos policiais militares, né, que foi em novembro de 2008, né, um ano antes do seu avistamento, o que você pensou, associou o fato? Olha, quando aconteceu o fato com os militares, foram rumores. Então, a gente não tinha WhatsApp, o Facebook era restrito, eu morava na roça, não tinha acesso. Então, a gente ouviu rumores, mas a gente não sabia de fato o que tinha acontecido. Eles viram luzes. Aí, o pessoal comentando, fazendo deboche na época, né? Porque a pessoa, assim, ignorante de conhecimento, faz deboche. As pessoas fazendo deboche, a gente não deu atenção para aquilo. Então, eu não associei no fato que aconteceu comigo, que era um fato parecido que aconteceu com os militares. Então, passou-se uns meses que eu fui falar com a minha mãe. Mãe, o que aconteceu comigo foi o mesmo que aconteceu com os militares. Por quê? Porque eu fui procurar saber. E é muito perto, né? Onde eles viram é na destilaria. Dá quantos metros ali da sua casa? Não dá 1 quilômetro, não. Então, é muito perto. Próximo, não dá 1 quilômetro. E, assim, na época, eu lembro que um militar, né? Pode falar o nome? O Rabelo, ele postou no Facebook, fez uma postagem. E eu vi um comentário
de um rapaz que morou na casa de menores, um interno. E ele, no comentário, falou que ele costumava ficar na laje lá durante a noite para poder olhar o céu, que achava bonito. E aconteceu o fenômeno com eles. E aí, o que eu fiz? Eu chamei ele no Messenger e contei pra ele. Falei, olha, eu moro, assim, vizinha da casa de menores. Aconteceu um episódio comigo, mas ele não me respondeu. E depois, eu não sei se ele me bloqueou, apareceu só usuário lá do Facebook. Ele não me respondeu. A postagem do Rabelo sumiu pra mim. Ficou só, assim, algo vago. Uma imagem lá uma imagem, não sei se era de um ETzinho, uma montagenzinha. E só. As imagens mesmo, de fato, que ele tinha postado, tinha sumido. Aí, eu fui ver, eu falei assim, opa, então tem uma coisa errada aqui, né? Tipo assim, aconteceu... Estão escondendo alguma coisa? Escondendo alguma coisa. Aí, a minha mãe, na época, a gente comentou uma com a outra. Vamos ficar calada? Porque as pessoas vão achar que a gente tá mentindo, que a gente é doido, alguma coisa assim, mas não vão achar que a gente tá contando a verdade. Um detalhe que não ficou assim claro pra mim, na hora que você chamou a sua mãe, e ela saiu ali para te acudir e tal. Ela viu também? Ela viu porque assim, lá tem muita árvore. As copas das árvores têm, tipo, tampa a visão do céu. Mas só que como era uma luz muito forte, ela olhou, ela viu. Ela viu a luz passando. E assim, ela passou devagar, mas sumiu. É como se tivesse ligado um motor turbo e indo embora, sumiu, a luz sumiu. E vocês duas, então, entraram para dentro de casa e ficaram ali confabulando, conversando sobre aquilo. Conversando sobre aquilo, mas eu vi que a minha mãe estava incomodada, com medo, incomodada, pensando assim, se a gente conta... Eu acho que na cabeça da minha mãe já vem na hora. Se a gente conta, vai... Porque a primeira pessoa que a gente contou, porque meu pai falou assim, que gritaria é essa? Vocês me acordaram, aconteceu alguma coisa? Aí a gente contou pro meu pai, é mãe do ouro. O meu próprio pai já duvidou ali da situação, então meio que já bloqueou a gente. Falou, opa, então se meu pai não tá acreditando, outras pessoas não vão acreditar. Então, assim, a gente deixou pra lá e a minha mãe pediu pra me ficar quieta, falou assim, não comenta isso com ninguém não, nem foi nenhuma maldade. Falou assim, não comenta isso com ninguém não. Aí eu falei com ela, não comenta também, porque eu tô estudando, eu vou virar chacota na escola. Entendi. E, assim... Eu falo que eu nunca vou apagar aquela sensação. Eu falo que não foi nem o ver ali, foi aquela sensação de impotência que eu senti aquilo durou uns 4 minutos, mas parecia que eu levei 1 hora para chegar lá na minha casa. Você chegou a olhar no relógio para ver se tinha passado mais tempo? Não, eu não olhei no relógio. Mas eu descia lá no ponto de ônibus, era umas 10h40. Eu lembro que eu cheguei a tomar banho e deitar, que foi, tipo, logo em seguida, foi o quê? Era quase 1h da manhã. Nossa, então... Eu não jantei, então eu lembro que eu cheguei e a gente contou pro meu pai, conversou um pouco, na minha cabeça eram uns 10 minutos. Eu lembro que eu olhei o relógio para deitar. Já era 1h. Era 5:50, 1h da manhã. Então passou muito tempo. Entre o momento que ela observou e o momento que provavelmente ela chegou em casa. E essa sensação de impotência, né? Que as pernas estavam pesadas, tal. Será que não poderia ter sido alguma coisa em função da proximidade desse objeto? Eu pensei nisso depois, porque na hora, na minha cabeça veio, tô passando mal, tô assustada, minha pressão deve ter caído e eu tô passando mal. Por conta do susto? Por conta do susto. Mas não foi, porque é como se eu tivesse ficado hipnotizada. Eu tive a sensação de ficar hipnotizada, porque eu tava com medo e fiquei parada olhando o objeto. E depois que eu fui pensar, vou correr. Só que provavelmente ali demorou bastante tempo. Porque na hora que eu cheguei, eu demorei, na minha percepção assim, eu demorei a chegar na minha mãe, no portão da minha casa, a ver minha mãe, parece que aquilo, entendeu? Tava demorando o processo de eu chegar lá em casa rápido. E era assim, gente, questão de 4 minutos eu fazia o percurso, 5 minutos no muito. Após esse fato, você chegou a ter algum sonho ou pesadelo com esse negócio? Não, assim, próximo do acontecimento, mas depois, até hoje, eu sonho. E o meu sonho é o que eu vi. É o que eu vi.
O objeto. O objeto vindo, eu desesperada, queria correr e não conseguia correr. E eu acordo assustada quando eu sonho, com sudorese, suando, sabe? É uma sensação, eu acho que na minha cabeça hoje, eu não sei se é isso, é um trauma que eu tive, não tratei ele e fico assim, com isso na cabeça, sabe? Porque me assustou. Eu lembro que eu tinha começado a namorar de pouco, eu comentei com meu namorado, ele falou assim, não comenta não, o pessoal tá falando que isso é mentira, fica quieta. E, gente, eu não paro, assim, toda vez que eu vejo alguém falando, eu falo assim, gente, se a pessoa realmente viu, essa sensação é única. É amedrontadora, mas é fascinante, vem aquele misto de meu Deus, e será que eles vão me pegar aqui? Vai acontecer alguma coisa? E vem aquele medo, aquela insegurança, vem tudo junto, mas é bonito. É até estranho, porque é bonito. Eu vou te perguntar agora algumas outras coisas que, assim, pessoas que tiveram a proximidade com esses objetos, às vezes, tiveram essas características futuras, né? Então, por exemplo, a tua saúde, por exemplo, saúde física, depois desse fato, melhorou ou ser mais claro, você fica doente com frequência ou não? Então, há uns 2 anos atrás eu descobri um problema autoimune, sabe? E o médico até me perguntou no tratamento se eu tinha alguém na família com esse problema, que chama retocolite ulcerativa. Aí eu falei assim, não tenho. Ele falou, olha, esse problema, ele é um problema que ou ele surge hereditário, que é a maioria das vezes, ou é algum problema emocional. Ele vem de algum problema emocional. Eu falei assim, olha, eu sou um pouco agitada, mas eu creio que isso não ia ter ocasionado, não, mas a gente não Então, assim, você não fica doente? Não. E pra dormir, por exemplo, você dorme pouco ou dorme muito? Eu acordo várias vezes na noite. Não consegue dormir muito? Não consigo dormir muito. Eu tomo remédio. Poucas horas de sono já é suficiente? Poucas horas de sono é suficiente. Eu não canso com facilidade, né? Assim, se eu dormir 2 horas, eu tô bem pra ir trabalhar no outro dia. Faço minhas tarefas normais aqui em casa. Eu tomo remédio pra dormir e não durmo. A sua memória, por exemplo, você vai estudar alguma coisa hoje. Às vezes você lê só um pouquinho, mas você já entendeu aquilo rapidamente. É assim? É assim, eu tenho facilidade para aprender. No trabalho, a gente conversa sobre isso sempre. Tudo que me passa, eu tenho muita facilidade de aprender. Entendeu? Eu aprendi o serviço que eu tô, meus colegas de trabalho não deixam mentir. A pessoa que estava comigo, que ficou lá, acho que 2 anos, ela teve 1 dia para me ensinar o serviço. E você pegou fácil? Eu peguei fácil. Eu peguei fácil. Apareceu no seu corpo posteriormente alguma marca, alguma coisa diferente? Você falou, isso aqui não tinha, ou em alguma parte do seu corpo? Não, marca não. Não? Não, nada. Nada diferente? Não, marca não. Agora, um fato que aconteceu na minha gravidez do meu filho caçula foi que a minha gravidez foi declarada como de alto risco. E alto risco por causa do meu problema intestinal. Mas eu não tive nada. Nada. Eu não tive a pré-eclâmpsia, que era... É engraçado. Eu tô com 6 anos ali, é engraçado. Eu não tive a pré-eclâmpsia, que eu tinha 90% de ter a pré-eclâmpsia. Eu não tive essa pré-eclâmpsia. Já é estranho. Já é estranho. E a minha irmã teve uma pré-eclâmpsia alguns meses antes de eu ter ele. Ela teve um bebê prematuro. E eu tinha o mesmo problema que a minha irmã, e a minha irmã ficou internada, teve um filho prematuro, foi muito complicado para ela, coitada. Passou uma situação bem complicada. E eu tinha o mesmo problema que ela, mas o meu problema não se desenvolvia. Eu tenho os exames aqui. Nos meus exames constam que a passagem de uma artéria uterina estava muito comprometida. Não era para os nutrientes chegarem para o bebê. E o bebê nasceu saudável. Totalmente saudável. O bebê é esperto. Não fica doente também. O Rafi nunca adoeceu, ele tá com 5 meses. Depois que eu tive passei por essa situação, eu até repito, que eu passei por essa situação, eu tive o Miguel também. O Miguel, ele tem um problema de saúde, assim, Miguel, eu nunca tinha pensado nisso também. O Miguel é epilético, a epilepsia dele, ela não tem explicação. A gente tem as ressonâncias aqui,
E o Miguel, não, ele convulsiona, mas a epilepsia dele, ela não tem explicação. Ela não consta nos exames. Ele faz os exames e ela não consta. Não dá nada. Não dá nada. Ele toma medicação, mas ela não dá nada. Não dá nada. Os exames estão aqui, tem o laudo médico, eu tenho tudo que prove que ele tem essa epilepsia rolante, que chama. E a gente levou ele no médico esses dias. Ele falou assim, eu e o pai dele pedimos exame, mais uma ressonância. Ele falou assim, olha, é bobagem fazer. Não vai aparecer nada. Já não apareceu da primeira vez. É como, assim, acontece de não aparecer nada. Então, se não tem nada, vamos deixar. Vamos continuar com o tratamento e tudo. Mas o Miguel também é uma criança que não adoece fácil. Vamos agora para outra pergunta, né? Porque, por enquanto, tá bom, né, Laura? O Lauro tá filmando aí e a gente tá confirmando algumas coisas que a gente já viu em outros casos também. A tua relação com plantas, você gosta muito de planta, de mexer com ou alguma coisa ecológica? Eu gosto. A minha mãe gosta mais. E aqui em casa a gente estava rindo. Eu tenho uma planta, umas plantas ali. Gente, eu acho que elas não veem água desde o dia que choveu. Da última vez. As plantas não morrem, não. Tá ali. Miguel, eu aguo as plantas. Eu aguo essas plantas. Não aguo as plantas. E elas são lá. Estão lá. E assim, você tem alguma aptidão com arte, ou pintura, desenho, ou escultura? Já teve alguma coisa assim, ou gostaria de fazer isso? Não, eu não tenho esse dom assim, essa aptidão, eu não tenho, sabe? O que eu tenho facilidade mesmo é aprender coisa difícil ali no meu dia a dia. Me deu toma isso aqui, resolve esses problemas aqui, igual lá no meu serviço, tudo que é relacionado à parte da logística, a parte de trânsito da empresa. Eu sei fazer todo o serviço. Eles não gastam com despachante, porque dentro da empresa eu faço tudo para a empresa. E se você me perguntar quem me ensinou, ninguém. Ninguém me ensinou. Simplesmente você vai lá, lê um pouquinho, daqui a pouco já sabe tudo. Às vezes eu vou ver alguma explicação, eu fico tão sem paciência com a explicação que eu falo assim, não, até que deu, pode deixar que eu faço o resto. E, assim, no teu quarto, quando você está dormindo, já aconteceu de você sentir o que o pessoal fala que às vezes é paralisia do sono? Você se sente meio paralisada e parece que tem algumas coisas no teu quarto? Então, uma única vez, foi quando eu mudei pra cá, há uns 4 anos atrás, vai fazer 4 anos que eu tô aqui, mais ou menos 3 anos e meio. Eu não sei se é porque o ambiente era novo, mas eu tive uma sensação, eu acordei engasgando. E assim, isso nunca aconteceu. Eu só acordei engasgando, como se alguma coisa estivesse me sufocando e eu não estivesse passando bem ali. Eu falei assim, eu passei mal, mas eu olhei minha pressão, aferi minha pressão, estava normal. Falei assim, olha, não é nada. Mas eu acordei assustada e como se a cama estivesse girando. Eu senti, quando a gente não está dormindo, não tem aquela sensação que tá girando a cama ali, você segura. Mas assim, uma sensação de meio levitação, que o negócio está girando? Não, eu não sentia a sensação de meio levitação, não. Foi a sensação da cama tá girando comigo mesmo. Ali assim, ó. Mas não levitando. Aí eu lembro que eu acordei engasgando com a própria saliva e segurando assim na cama, tipo, vou cair. Mas ver algum vulto, alguma coisa ao redor da cama assim, você nunca viu nada? Não. Não. Tem um episódio que o meu noivo, ele é testemunha. Um dia eu não morava aqui. E assim, isso é meio pesado. Eu não sei se pra mim tinha a ver com a parte espiritual. A gente estava deitado na minha cama. Eu sempre gosto de deitar, ele no cantinho da parede e eu pra cá. Ele no cantinho da parede. E quando eu acordei, eu vi alguma coisa preta, não tinha rosto, não tinha nada. Um vulto. Mas não foi um vulto assim de passar. O que estava enjoelhado na cama, assim. Pequeno ou grande? Pequeno. Estava enjoelhado no chão, como se estivesse olhando a gente, observando. Só que não tinha olho, não tinha boca, não tinha nada. Era uma silhueta. Uma silhueta, exatamente, obrigada. Preta. Mas de uma pessoa pequena. De uma pessoa, de algo bem pequeno. E tava assim, ó, nessa posição, assim, ó. Como se fosse uma criança. Como se fosse uma criança. Ele tava agachado,
e fazendo assim na beirada da cama. Beira da cama olhando pra você. Pra mim, na verdade. Tava te observando. Tava me observando. E eu contei isso pra ele, acordei assustada, ele falou assim, é alguma coisa espiritual, vamos rezar, a gente rezou, e eu não dormi mais. Entendeu? E isso aí é pesado, porque eu contei pra minha mãe, isso aí vai procurar Deus, vai rezar, vai na igreja. Entendeu? Mas foi uma... Queria te agradecer, né, pelo seu depoimento e assim, você está colaborando bastante com essa pesquisa que a gente está fazendo aqui em Cláudio, né? Muitas pessoas já passaram por essa situação, tanto civis, né, pessoas comuns, da cidade, da área rural e também militares da PM, pelo menos por enquanto são essas pessoas que a gente sabe que teve um envolvimento maior com esse fenômeno, sejam luzes ou seres luminosos que aparecem aí vez ou outra na cidade, e agora voltou a aparecer em 2024 aqui na destilaria, né, em agosto e setembro de 2024, tornou a aparecer em 2 dias consecutivos. Então, a minha mãe mora, onde que ela mora? Gente, fica assim, porque ela mora, quando aconteceu esse episódio comigo, a minha mãe morava num sítio, e agora eles moram no outro, que é mais próximo ainda ali da beirinha do asfalto, mas é na mesma estrada, sabe? Meu pai morou lá há 24 anos, eles venderam lá, os proprietários, só que o pessoal da roça da frente foi lá, chamou meu pai para ser caseiro, lá meu pai foi. Onde o meu pai mora, a visão, assim, amplíssima da destilaria, qualquer movimento que faz lá, a gente vê da minha casa, sabe? E eu e a minha mãe tava sentada lá outro dia, tava anoitecendo, a minha mãe, será que a gente vai ver alguma coisa aqui? Vou fazer até um plantão aqui sentada pra ver se a gente vê. Brincou comigo, eu falei assim, quem dera se a gente vesse? Porque hoje eu acho que eu não sentiria mais o medo que eu senti aquele dia. Como se diz, eu quero assistir de camarote daqui alguma coisa. Fica olhando, porque o fenômeno tá bem frequente agora aqui em Cláudio. Eu observo direto, eu costumo colocar colchão ali e ficar olhando o céu. Eu falei, será que eu vou ver um dia de novo? Eu fico, sabe, naquela expectativa mesmo de que... Hoje, antes eu convivia com essa história, pra mim me trazia medo, insegurança, a gente ficava com medo de ser julgado. Hoje eu trago essa história comigo e falo assim, eu fui privilegiada. Eu fui privilegiada de ter visto. Porque antes de eu procurar o Lauro, a minha amiga, a Adélia, ela falou assim comigo, não guarda isso pra você não. E eu pensei, até egoísmo eu guardar isso pra mim, porque o que eu vi, eu tenho que dividir. Foi algo excepcional. Excepcional, inexplicável. Na época eu tratei aquilo como assim, algo medonho, que realmente foi uma experiência assim, de medo, né? Mas igual eu falei, parece que eu estava hipnotizada, aquilo era fantástico. E hoje em dia eu agradeço por ter visto, porque hoje eu posso falar assim, a pessoa, não acredito. Eu falei assim, opa, eu acredito porque eu vi. Mas você tem como provar? Não tenho, mas eu vi e eu sei o que eu tô falando, porque você pode perguntar pra mim 20 vezes sobre essa história, e eu vou falar 20 vezes a mesma história com convicção, porque eu vi. Então é isso aí, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a Jéssica Rodrigues aqui. Ela está colaborando aí na pesquisa que a gente está fazendo em Cláudio.